Há um instante silencioso dentro de cada ser humano em que a ansiedade parece ganhar vida própria, como se fosse uma criatura invisível que desperta antes de você, respira antes de você, escolhe antes de você e dita o ritmo dos seus pensamentos como uma força subterrânea que você nunca aprendeu a controlar. Nesse instante, que se repete dia após dia, a mente corre mais rápido do que o corpo consegue acompanhar, a respiração encurta, o peito aperta, o futuro se torna uma ameaça constante e o presente se transforma em território hostil. E ainda assim, existe algo ainda mais profundo acontecendo por trás desse caos. Um pedido silencioso da sua consciência para que você retorne ao ponto onde sua mente, suas emoções e seu sistema nervoso se alinham de novo. Um ponto onde a ansiedade deixa de comandar e você finalmente assume o lugar que sempre foi seu. É aqui que o despertar começa. Porque antes de dominar qualquer emoção, é preciso enxergar o que ela realmente é. A ansiedade não é inimiga, ela é um alarme. Um indicador de que sua mente está vivendo em um tempo que o seu corpo não consegue acompanhar. É a prova de que você perdeu em algum momento o eixo da presença. E quando isso acontece, a emoção se torna mais forte do que você. Ela puxa você para dentro de um redemoinho de pensamentos, imagens, expectativas e previsões que parecem completamente verdadeiras, quando na realidade são apenas reflexos distorcidos de um sistema nervoso desregulado. Mas existe algo ainda mais importante. A ansiedade não surge do nada. Ela nasce do atrito entre a forma como sua mente interpreta o mundo e aquilo que sua consciência tenta revelar sem palavras. É como se você estivesse vivendo no modo automático por tanto tempo que esqueceu como é sentir-se inteiro. E, quando a ansiedade cresce, ela tenta te lembrar, de maneira brusca e desordenada, que você está desconectado de si mesmo. A mente corre, o coração dispara, o corpo tenta te avisar. Volte, respire, retorne ao ponto de equilíbrio. Mas muitas vezes você ignora esses sinais, tentando controlar a vida pela força da preocupação, como se pensar mais fosse resolver aquilo que nasceu da falta de presença. É nesse ponto que a transformação começa, no reconhecimento de que a ansiedade não é prova de fraqueza, mas de desconexão. Ela não quer te destruir, ela quer te chamar de volta. Voltar para onde? Para o centro da consciência, para o ponto onde você observa a emoção e não se confunde com ela, onde você percebe o pensamento, mas não se entrega a ele, onde você sente o medo surgir, mas não o deixa decidir por você. Esse centro existe. Ele é acessível. Ele está no cruzamento entre seu sistema nervoso, seu estado emocional e sua percepção consciente. E quando você ativa esse ponto, tudo muda. Não porque a vida fica mais fácil, mas porque você deixa de ser refém das reações automáticas que te acompanharam durante anos. A verdade é que a ansiedade não controla você. Ela apenas ocupa o espaço interno que você deixou vazio. Quando sua presença desaparece, o medo governa. Quando sua consciência se fragmenta, o futuro invade. Quando sua mente se desconecta do corpo, a vida perde o ritmo natural. Mas, quando você retorna ao instante presente, algo extraordinário acontece. A ansiedade perde o território onde se alimenta. Ela não consegue sobreviver em um corpo que respira com profundidade. Não resiste a uma mente que observa em vez de reagir. Não domina uma consciência que retorna para si com firmeza. A ansiedade se alimenta do desequilíbrio, mas se enfraquece na presença. E é por isso que dominar sua ansiedade não significa eliminar lá, mas transformar lá em ferramenta. A ansiedade é energia, e toda energia pode ser convertida. Ela pode mover você para o caos ou para a clareza. Pode te destruir ou te despertar. Tudo depende do grau de consciência que você aplica sobre ela. Quando você a observa com lucidez, ela muda de forma. Quando você respira com intenção, ela se reorganiza. Quando você percebe o que ela realmente está pedindo, ela deixa de ser ameaça e se torna guia. A ansiedade é a porta. A presença é a chave. E talvez isso explique por que você chegou aqui, não por acaso. Mas porque existe algo dentro de você que sabe que é hora de parar de ser comandado pelas emoções e começar a comandá-las a partir de dentro.
Porque se olhar com sinceridade, perceberá que muito do que te paralisa hoje não é o que está acontecendo, mas o que você imagina que poderia acontecer. A ansiedade é uma projeção, não uma profecia. Ela não mostra o futuro, ela distorce o presente. E quando você entende isso, o impacto emocional começa a perder sua força. Porque nada é mais libertador do que perceber que a maior parte do seu sofrimento vinha de interpretações, não de fatos. E é aqui que começamos a jornada deste roteiro, ensinando sua consciência a ser mais forte do que seus impulsos, seu corpo a ser mais estável do que seus medos, sua percepção a ser mais clara do que suas interpretações automáticas. É possível, é acessível, é interno e começa agora. A partir deste momento você não está aprendendo a lutar contra a ansiedade, mas a dissolver o terreno onde ela cresce. Não está aprendendo a controlar emoções pela força, mas pela lucidez. Não está aprendendo a reprimir, mas a realinhar. Porque quando você domina sua ansiedade, algo muito maior desperta. Desperta a parte de você que sempre esteve tentando emergir por trás do ruído emocional. A parte que vê com clareza, que sente com profundidade, que age com presença, que respira com consciência. A parte que não reage ao mundo, mas responde a ele. A parte que não se perde em pensamentos, mas se ancora na realidade interna. A parte que não é refém das emoções, porque descobriu que é o centro onde elas se transformam. Para compreender a ansiedade de maneira profunda, lúcida e transformadora, precisamos abandonar a visão simplista de que ela é apenas um excesso de preocupação ou sensibilidade emocional. A neurociência contemporânea, a psicologia cognitiva e os estudos sobre regulação emocional mostram que a ansiedade é, na verdade, um arranjo complexo entre cérebro, corpo e memória, um circuito de sobrevivência que se ativa quando a mente perde a capacidade de interpretar a realidade com precisão. Dominá-la exige conhecimento, exige compreensão, exige consciência. Porque a ansiedade não acontece por acaso, ela segue um padrão biológico preciso. O primeiro ponto fundamental é que a ansiedade nasce no sistema de alerta do cérebro, especialmente na amígdala, uma estrutura profunda responsável por identificar ameaças e disparar respostas emocionais intensas. Mas o que pouca gente entende é que a amígdala não distingue futuro de presente. Ela reage ao que você imagina da mesma forma que reage ao que você vive. Isso significa que, quando você cria cenários mentais carregados de medo ou expectativa, seu cérebro reage como se aquilo estivesse acontecendo agora. O corpo não sabe que é imaginação. O sistema nervoso não sabe que é fantasia. Ele apenas responde. Esse mecanismo é útil quando você está diante de um perigo real, mas se torna destrutivo quando a mente cria perigos inexistentes. E é exatamente isso que a ansiedade faz. Ela sequestra o sistema de sobrevivência e o ativa sem motivo. A amígdala dispara, a frequência cardíaca aumenta, a respiração encurta, os músculos se tensionam, o sangue se desloca para regiões de reação rápida e o córtex pré-frontal, área responsável por raciocínio, clareza e tomada de decisão, diminui sua atividade. Em termos neurobiológicos, estar ansioso é como tentar pensar com as luzes do cérebro parcialmente apagadas. Mas há um segundo ponto ainda mais importante. A ansiedade não nasce sozinha. Ela é alimentada por redes neurais que se reforçam com repetição. Cada vez que você reage com medo a um pensamento, cria uma conexão mais forte entre esse pensamento e a emoção correspondente. Com o tempo, isso se transforma em um circuito automático. O cérebro aprende a ficar ansioso. Ele se acostuma a viver em alerta. Ele começa a interpretar sensações neutras como sinais de ameaça. É por isso que muitas pessoas acordam ansiosas sem motivo. É o cérebro repetindo padrões antigos, não uma ameaça real. Porém, a neurociência também mostra o caminho inverso. Assim como o cérebro aprende a criar ansiedade, ele pode aprender a dissolver LA. Esse processo envolve áreas como o córtex pré-frontal, ventromedial, responsável por reinterpretar sensações, e o hipocampo, que contextualiza memórias e ajuda a distinguir o que é passado e o que é presente. Quando essas áreas estão ativas, elas enviam sinais que regulam a amígdala, reduzindo a resposta de medo. Isso significa que a presença consciente,
A respiração profunda e a observação das próprias emoções não são práticas superficiais, são mecanismos neurológicos de autorregulação. Outro ponto crucial: a ansiedade crônica também está ligada ao estado do sistema nervoso autônomo. Quando você vive em alerta constante, seu sistema simpático, mecanismo de luta ou fuga, permanece ativado o tempo todo. Isso altera hormônios, prejudica o sono, reduz a imunidade e desregula emoções. Em contrapartida, práticas de respiração, atenção plena e consciência corporal ativam o sistema parasimpático, responsável por calma, digestão, cura e estabilidade emocional. Em outras palavras, a ciência confirma que é possível treinar o corpo para sair do estado de sobrevivência e entrar no estado de presença. Pesquisas em psicologia mostram ainda que a ansiedade está profundamente ligada ao modo como interpretamos a realidade. A mente ansiosa sofre por antecipação. Ela cria narrativas negativas, amplifica ameaças e ignora possibilidades de segurança. Isso é resultado de um viés cognitivo chamado detecção de perigo, que faz o cérebro prestar mais atenção ao que pode dar errado do que ao que pode dar certo. Esse viés não é defeito, é uma herança evolutiva. Nosso cérebro foi moldado para sobreviver, não para ser feliz. Mas, compreendendo isso, é possível treinar a percepção de um modo que devolve à mente a capacidade de ver a realidade com mais equilíbrio. Além disso, estudos sobre regulação emocional mostram que emoções não são entidades independentes. São respostas fisiológicas que duram, em média, poucos minutos. O que prolonga a ansiedade não é a emoção em si, mas o ciclo de interpretação mental que a acompanha. A emoção surge, mas a mente a amplifica, a recarrega, a prolonga, criando um circuito fechado onde sensação vira pensamento e pensamento vira sensação. Quando você aprende a interromper esse ciclo, não pelo controle, mas pela observação, a ansiedade perde o combustível que a mantém viva. Outro ponto fascinante é a relação entre ansiedade e desconexão somática. Quando você vive apenas na mente, perde a capacidade de sentir o corpo com clareza. E, quando o corpo deixa de ser sentido, ele aumenta o volume das sensações físicas para chamar sua atenção. É por isso que a ansiedade tem sintomas tão corporais: palpitação, aperto no peito, calor súbito, tremor, náusea, tensão muscular. O corpo está gritando aquilo que a mente se recusa a ouvir. Volte para mim. Retorne para o corpo. Retorne para o agora. Por fim, estudos recentes sobre neuroplasticidade revelam que, ao combinar presença consciente, respiração, reinterpretação cognitiva e regulação emocional, é possível remodelar o cérebro. Não metaforicamente, anatômica e funcionalmente. A substância cinzenta aumenta em áreas de autorregulação. A conectividade neural melhora. O hipocampo se fortalece. A amígdala diminui de tamanho. Isso significa que dominar a ansiedade não é um ideal psicológico, mas um processo biológico. É treinar o cérebro a funcionar de um modo que se alinha com sua natureza mais profunda, uma natureza que busca estabilidade, clareza e equilíbrio. A ansiedade é um sinal de que você está vivendo fora de si. O domínio emocional é o retorno ao seu centro. Há um momento inevitável na vida de qualquer pessoa ansiosa em que você percebe que não é apenas a emoção que está te controlando, mas uma parte mais profunda de você que aprendeu a sobreviver vivendo sempre um passo à frente do presente. A mente ansiosa é uma mente que tenta prever, controlar, antecipar, se proteger de tudo que talvez aconteça. É uma mente que se acostumou tanto a se preparar para o pior que esqueceu como é estar aqui, no agora, em um corpo que sente, respira e existe. E a verdade é que, antes de aprender a dominar a ansiedade, você precisa enxergar o que ela fez com você ao longo dos anos, como ela moldou seus hábitos, suas relações, seus medos, suas escolhas, seus silêncios, sua forma de existir no mundo. Se você olhar com sinceridade, talvez perceba que uma grande parte da sua vida foi vivida tentando evitar algo que nunca aconteceu. Quantos momentos você deixou de aproveitar porque sua mente estava presa em possibilidades? Quantas conversas você teve sem realmente estar presente? Quantas noites você perdeu
tentando encontrar respostas para perguntas que nem existiam de fato. Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não porque tinha medo da reação alheia? Quantas vezes você sentiu o peito apertar por algo que estava apenas dentro da sua cabeça? Quantas vezes acreditou que algo ruim iria acontecer e, quando o momento chegou, percebeu que nada daquilo se concretizou? A ansiedade cria uma ilusão tão convincente que você passa a acreditar que está vivendo perigos reais, quando na verdade está preso em histórias emocionais que sua mente construiu para tentar te proteger. Mas essa proteção tem um custo elevado. Ela drena sua energia, distorce sua percepção, rouba sua presença, esgota sua capacidade de sentir prazer no cotidiano e, o mais importante, desconecta você daquilo que tem de mais essencial: sua capacidade de perceber o mundo sem filtros, seu direito de sentir a vida como ela é, sem amplificações, sem projeções, sem fantasmas emocionais. Quando você observa sua própria história com honestidade, percebe que a ansiedade não apenas te protegeu, ela também te prendeu. Prendeu você em padrões que se repetem, prendeu você em memórias que já não fazem sentido, prendeu você em medos antigos que já não têm fundamento, prendeu você em versões suas que não existem mais. E mesmo assim, você continuou vivendo como se estivesse em constante ameaça, como se o pior estivesse sempre à espreita, como se algo fora do seu controle pudesse ruir sua existência a qualquer instante. É esse estado permanente de alerta que rouba de você a paz mais básica. Mas a verdade é que essa ansiedade, tão presente e tão desconfortável, nunca quis destruir você. Ela tentou te proteger. Ela é o reflexo de um sistema nervoso que não foi ensinado a descansar, de uma mente que não foi ensinada a confiar, de um corpo que foi condicionado a sobreviver antes de aprender a viver. Ela é a resposta automática de alguém que, em algum momento da vida, sentiu que não podia falhar, que não podia desagradar, que precisava estar sempre atento para não perder algo importante. A ansiedade é a tentativa desesperada da sua psique de impedir que você reviva antigas dores. Só que, ao tentar evitar o passado, ela te impede de viver o presente. E é aqui que a transformação começa de verdade. Quando você olha para a ansiedade não como inimiga, mas como mensageira. Ela mostra exatamente onde sua alma ainda está ferida, onde sua mente ainda está presa, onde seu corpo ainda se contrai diante de memórias não resolvidas. Ela aponta para partes suas que pedem acolhimento e presença. Ela mostra com precisão onde você precisa retornar para se reencontrar. E por mais incômodo que seja, existe algo profundamente verdadeiro nisso. A ansiedade só aparece onde você está desconectado de si. Quando você começa a perceber isso, algo muda silenciosamente. Você deixa de se culpar por sentir ansiedade. Deixa de se comparar com quem parece sempre calmo. Deixa de acreditar que existe algo errado com você. A ansiedade não é defeito, é sinal. Sinal de que você está tentando carregar pesos emocionais sozinho. Sinal de que está tentando prever vidas inteiras com a mente. Sinal de que está vivendo em tensão porque teme perder o controle. Sinal de que ainda existe algo dentro de você que precisa ser visto, reconhecido, sentido. E quando você dá esse primeiro passo, o passo de reconhecer em vez de lutar, o sistema nervoso começa a mudar. Aos poucos, lentamente, mas muda. A respiração começa a ficar mais profunda. O corpo começa a relaxar onde antes havia rigidez constante. A mente começa a desacelerar, a presença começa a voltar. Não é um milagre, é neuroplasticidade emocional. Quando você muda a forma como reage à ansiedade, você muda a forma como o seu cérebro funciona. E talvez o mais importante seja entender que você não precisa eliminar a ansiedade para ter paz. Precisa apenas parar de se identificar com ela. A ansiedade é um estado, não é sua identidade. Ela é um processo, não é você. Ela é uma reação, não é quem você é. A ansiedade acontece dentro de você, mas não é você. E, quando essa compreensão entra no corpo, não só na mente, a emoção deixa de te aprisionar, porque você aprende a observar, sentir e deixar passar. Não como fuga, mas como maturidade emocional. E, exatamente aqui, pergunte a si:
Mesmo, quanto da ansiedade que você sente hoje é realmente sobre o momento presente? Quanto é memória? Quanto é medo? Quanto é hábito? Quanto é projeção? A maior parte da ansiedade não fala sobre o agora, fala sobre o que você teme reviver. E se for assim, o que acontece quando você finalmente se encara com verdade? Você começa a recuperar o espaço interno que estava ocupado pelo medo. Neste ponto, deixo aqui um convite. Se esta etapa está despertando algo em você, considere se inscrever no canal. Aqui aprofundamos diariamente essa jornada de consciência, neurociência e transformação emocional. E, se quiser, compartilhe nos comentários qual parte desta reflexão mais ressoou com você. Sua verdade pode tocar alguém que precisa exatamente dela. A partir deste ponto, a consciência deixa de ser apenas observadora e começa a se tornar interventora. Não no sentido de controlar a ansiedade pela força, mas de reorganizar internamente os mecanismos que alimentam o ciclo emocional. A transformação acontece quando você começa a agir de dentro para fora, substituindo reações automáticas por presença, substituindo impulsos por lucidez, substituindo medo por clareza corporal. E essa mudança não é filosófica, é prática. Ela acontece no dia a dia, nos momentos discretos, nas situações simples que você repetiu tantas vezes sem perceber que estava reforçando exatamente o que desejava superar. A primeira aplicação é a reconexão com o corpo. A ansiedade vive na mente, mas se manifesta no corpo. O corpo sempre sabe quando a mente saiu do presente e ele tenta avisar. Aperto no peito, respiração curta, tensão nos ombros, nó na garganta, estômago inquieto. Tudo isso não é punição, é guia. É o corpo dizendo que você está indo longe demais no futuro, rápido demais nos pensamentos, fundo demais na antecipação. Quando você aprende a sentir o corpo antes de reagir, você intercepta a ansiedade no início do processo. Não quando ela já tomou tudo, mas quando ainda é um sinal. É por isso que práticas simples como expandir a respiração, relaxar a mandíbula, abrir espaço no peito ou sentir o peso dos pés no chão são tão poderosas. Elas ativam o sistema parasimpático e devolvem o sistema nervoso ao eixo. É o retorno imediato ao presente. A segunda aplicação é a desidentificação com o pensamento. A mente ansiosa cria narrativas rápidas, intensas, convincentes. Mas a maioria delas não é real, embora pareça real. E o que diferencia a ansiedade de percepção lúcida não é a intensidade, e sim o fundamento. Pensamentos ansiosos são automáticos, repetitivos, circulares, sem base concreta. Quando você aprende a reconhecer esse padrão, percebe que não precisa acreditar em tudo que sua mente cria. Você pode observar o pensamento sem se deixar levar. Ele passa, ele perde força, ele deixa de te arrastar. Ele se torna apenas um movimento da mente, e não uma ameaça. Essa é uma das maiores libertações do processo, perceber que você pode sentir ansiedade sem ser dominado por ela. A terceira aplicação é reduzir o ritmo interno. A ansiedade sempre acelera. Ela te empurra para agir rápido, decidir rápido, responder rápido, prever rápido. Mas essa velocidade não é natural, é um reflexo do sistema nervoso em alerta. Quando você conscientemente diminui seu ritmo, você retira a ansiedade do controle. Caminhar mais devagar, falar mais devagar, respirar mais profundo, pausar antes de responder, colocar presença nos movimentos, tudo isso reeduca o cérebro. O córtex pré-frontal volta a assumir o comando e a amígdala perde energia. Não é metáfora, é fisiologia. O ritmo muda o estado interno. A quarta aplicação é o ato de questionar gentilmente a narrativa ansiosa. A mente cria histórias, mas você pode perguntar: isso é fato ou é previsão? Isso está acontecendo ou é apenas possibilidade? Isso é real ou é só medo repetido? Cada vez que você faz essa pergunta com honestidade, algo dentro de você volta a se alinhar. Porque o cérebro, quando questionado com calma, revela que grande parte do sofrimento não vinha dos acontecimentos, mas da interpretação. Esse questionamento não é racionalização, é clareza emocional. Ele tira o poder da ansiedade sem invalidar a emoção. A quinta aplicação é estabelecer limites internos. Ansiedade não nasce apenas de medo, nasce de excesso de carga emocional. Surge
quando você tenta absorver mais do que consegue, se responsabiliza pelo que não é seu, tenta controlar o que não pode controlar, tenta resolver o que não deveria estar nas suas mãos. Quando você estabelece limites internos e externos, o corpo relaxa. Ele entende que não precisa carregar tudo, não precisa antecipar tudo, não precisa salvar ninguém, não precisa provar nada. Limites não afastam pessoas, afastam cargas emocionais desnecessárias. E cada limite interno estabelecido diminui o ciclo ansioso. A sexta aplicação é observar o padrão, não o episódio. Episódios ansiosos são momentos. Padrões ansiosos são hábitos neurais. O que mantém a ansiedade viva não é a emoção que aparece, mas a forma como você reage a ela diariamente. Quando você entende seu próprio padrão, se ele é de antecipação, de catastrofização, de controle, de hiperinterpretação ou de fuga, você consegue reorganizar sua vida emocional de forma muito mais precisa. Quando você conhece o padrão, ele deixa de te controlar. A sétima aplicação é reeducar o corpo para não viver em alerta constante. O sistema nervoso só conhece dois modos: sobrevivência ou presença. Quando você vive há anos em sobrevivência, o corpo se acostuma, a musculatura se contrai por hábito, a respiração fica curta por memória, a mente acelera por condicionamento. Mas, com práticas constantes de respiração profunda, presença corporal, alongamento consciente e micropausas ao longo do dia, o corpo aprende a viver em outro estado. Ele aprende o caminho da calma. E quando o corpo aprende a estar em calma, a ansiedade perde seu terreno mais fértil. A oitava aplicação é acolher a emoção em vez de combater ela. A ansiedade cresce quando você tenta eliminar ela. Quando você a aceita como sensação, ela se dissolve. Porque emoções são ondas, sobem, atingem o pico e descem. O que as mantém ativas não é a emoção, mas a resistência. O medo da própria ansiedade sustenta a ansiedade. Quando você permite sentir, sem se identificar, sem fugir, sem interpretar, ela passa. O corpo libera, o cérebro reorganiza, a emoção se integra. Essa aceitação não é resignação, é maturidade emocional. A nona aplicação é trazer consciência para o que desencadeia seus picos ansiosos, não para evitar tudo, mas para entender tudo. Situações que te ativam revelam pontos internos que ainda não foram trabalhados. Pessoas que te desregulam revelam partes suas que ainda buscam validação. Momentos que te roubam a calma revelam onde ainda falta presença. Cada gatilho é um mapa. Ele mostra onde você precisa iluminar com consciência. E, quando você aprende a ler esses mapas internos, sua ansiedade se transforma em sabedoria emocional. A 10ª aplicação, talvez a mais poderosa, é lembrar-se de retornar a si mesmo sempre que algo tentar te arrastar. Retornar ao corpo, retornar à respiração, retornar à presença, retornar à realidade concreta, retornar ao instante. Esse retorno desmonta qualquer narrativa ansiosa, porque a ansiedade não existe no presente, só na projeção. Quando você volta ao agora, a ansiedade perde a matéria-prima que a alimenta. E antes de avançarmos, deixo aqui um convite simples e natural. Se este conteúdo está te ajudando a entender sua própria ansiedade por dentro, considere se inscrever no canal. Aqui, todos os dias, aprofundamos essa jornada de consciência, neurociência e transformação emocional. E, se quiser, compartilhe nos comentários qual dessas aplicações você mais sentiu necessidade de integrar agora. Sua reflexão pode ajudar alguém que precisa dela exatamente hoje. Chega um ponto da jornada emocional em que você percebe que dominar a ansiedade não é apenas uma questão de técnica, prática ou conhecimento científico. Existe uma dimensão mais profunda, quase silenciosa, onde a ansiedade deixa de ser uma sensação física ou uma reação mental e passa a ser um caminho de retorno à sua própria consciência. É como se, durante toda a sua vida, a ansiedade estivesse tentando te mostrar algo que você ignorou, que existe dentro de você uma inteligência emocional muito mais ampla do que qualquer reação automática. Uma inteligência capaz de observar, compreender, dissolver
e transcender seus próprios medos. E é aqui, neste momento da jornada, que você começa a tocar essa dimensão, o clímax. Espiritual não acontece quando a ansiedade desaparece, mas quando você finalmente compreende por que ela esteve ali durante tanto tempo. Ela apareceu nos momentos em que você se afastou de si mesmo. Ela cresceu quando você perdeu o centro. Ela se intensificou quando você acreditou mais nas histórias da mente do que na realidade do corpo. A ansiedade sempre foi o sinal de que você estava vivendo desconectado da presença. E quando essa presença desperta, um processo profundo de expansão interna começa não como algo mágico ou místico, mas como um alinhamento entre corpo, emoção e consciência que sempre esteve aguardando o momento certo para emergir. Nesse estado de expansão, você percebe que existe algo em você que nunca esteve ansioso. Algo que observa a ansiedade, mas não se confunde com ela. Algo que sente as emoções, mas não é definido por elas. Algo que vê os pensamentos passarem, mas não se prende a nenhum. Esse algo é a consciência pura. A parte sua que permanece íntegra mesmo quando todo o resto está em turbulência. A ansiedade pode tremer a superfície da mente, mas nunca toca esse núcleo. E, quando você acessa esse núcleo, tudo muda. Porque você deixa de ser o corpo em alerta e passa a ser a presença que observa. Deixa de ser a mente acelerada e passa a ser a consciência que percebe. Deixa de ser a emoção em caos e passa a ser o espaço interno onde ela se dissolve. Esse é o ponto exato onde a neurociência e a espiritualidade se encontram. A ciência chama esse estado de coerência neural quando diferentes regiões do cérebro se alinham em um ritmo estável e integrado. A espiritualidade chama de presença. O efeito é o mesmo. Você se torna maior do que suas emoções. Você passa a sentir o mundo com mais profundidade e menos medo. Você acessa um estado onde as emoções deixam de te arrastar, porque existe dentro de você algo muito mais estável do que qualquer tempestade afetiva. Quando essa expansão acontece, o corpo começa a responder de maneira completamente diferente, a respiração se aprofunda, o sistema nervoso começa a funcionar em um padrão mais calmo, a musculatura relaxa, o coração encontra um ritmo mais estável. Não é imaginação, é reorganização fisiológica. É como se corpo e alma estivessem finalmente se encontrando em um lugar onde ambos conseguem existir com verdade. A ansiedade, que antes dominava tudo, perde sua estrutura, porque ela depende do desalinhamento, e você está aprendendo finalmente a viver alinhado. Essa expansão espiritual também muda sua maneira de olhar o passado. Aquilo que antes parecia falha, agora parece caminho. Aquilo que parecia trauma, agora parece parte de um processo que preparou você para este momento. Aquilo que parecia dor insuportável, agora revela sabedoria. Não porque o passado muda, mas porque você muda sua perspectiva. A ansiedade deixa de ser castigo e passa a ser mestra. Ela te ensinou onde você exagerava, onde você se abandonava, onde você buscava controle demais, onde você se sobrecarregava, tentando agradar todos, onde sua mente se afastava da realidade. A ansiedade, em algum nível, sempre tentou te levar de volta para si mesmo. Quando essa percepção se expande, você começa a sentir uma calma que não vem do controle, mas da confiança. Não a confiança cega de quem acha que nada vai dar errado, mas a confiança madura de quem sabe que, aconteça o que acontecer, existe dentro de si um lugar que permanece intacto. Essa confiança muda tudo, porque a ansiedade se alimenta da sensação de que você não aguenta, de que você não consegue, de que você não sabe lidar. Mas, ao acessar esse centro interno, você percebe que sempre conseguiu, sempre aguentou, sempre atravessou, sempre se levantou, sempre avançou, mesmo quando achava que não tinha forças. E isso reorganiza completamente sua relação com o medo. A verdadeira expansão acontece quando você percebe que não precisa eliminar a ansiedade para ser livre dela. Você precisa apenas não permitir que ela decida por você. A liberdade emocional não está em nunca sentir medo, mas em nunca ser governado por ele. O poder não está em eliminar sensações, mas em sentir sem colapsar.
A maturidade emocional não está em apagar vulnerabilidades, mas em sustentá-las com lucidez. É aqui que sua consciência começa a florescer, porque você percebe que pode sentir tudo e ainda assim permanecer inteiro. E talvez o ponto mais profundo do clímax seja este. Existe uma paz que não depende de circunstâncias externas. Ela não vem de segurança financeira, de aprovação alheia, de relações perfeitas, de planos organizados. Ela vem de um lugar dentro de você onde a vida não é ameaça, onde o mundo não é inimigo, onde o futuro não é catástrofe, onde o corpo não é campo de batalha, onde a mente não é inimiga. Esse lugar existe. Ele sempre existiu, mas agora, pela primeira vez, você está aprendendo a habitá-lo. Antes de seguirmos para a etapa final, deixo aqui um convite suave. Se esta jornada está despertando algo dentro de você, considere se inscrever no canal. Aqui mergulhamos todos os dias na união entre neurociência, emoção e espiritualidade, criando um espaço para que você continue refinando sua consciência. E se quiser, compartilhe nos comentários qual insight mais te tocou nesta etapa. Às vezes, sua percepção ilumina exatamente o caminho que outra pessoa precisa enxergar. Chegar até aqui significa atravessar um território interno que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. Porque olhar para a ansiedade com honestidade exige coragem. Exige capacidade de ver a si mesmo sem máscaras, sem justificativas, sem fuga. Exige disposição para compreender que aquilo que você chama de ansiedade é, na verdade, apenas um ponto de desconexão entre o que você sente e o que você permite sentir, entre o que você vive e o que você interpreta, entre a vida real e o mundo que a mente constrói. E agora, neste exato instante, talvez você perceba que durante anos lutou contra algo que nunca foi seu inimigo. A ansiedade não queria te derrotar, ela queria te chamar de volta. E ao longo desta jornada, você começou a retornar. Retornou aos próprios sinais. Retornou ao corpo que sempre tentou te avisar. Retornou à respiração que sempre esteve disponível para te ancorar. Retornou à consciência que sempre observou silenciosamente tudo o que acontecia dentro de você. Retornou ao presente, esse lugar tão simples e tão negligenciado onde a vida realmente acontece. E ao retornar, começou a perceber que a ansiedade só tinha tanto poder sobre você porque você se afastou demais de si. Quando a consciência se distancia, o medo governa. Mas quando a consciência volta para o centro, algo extraordinário acontece. O medo se dissolve na clareza. Este é o ponto onde encerramos a jornada. Mas não encerramos o processo. Porque dominar a ansiedade não é um destino. É um estado que você aprende a cultivar. É uma postura interna, uma forma de viver, uma maneira de se relacionar consigo mesmo. A ansiedade sempre vai existir como emoção humana, mas nunca mais precisa decidir por você. Nunca mais precisa ditar seu ritmo. Nunca mais precisa ocupar sua mente com histórias que te roubam o presente. Nunca mais precisa aprisionar seu corpo em um estado de alerta permanente. A ansiedade pode até surgir, mas agora você sabe exatamente para onde olhar quando ela aparecer. Para dentro. Cada sensação de desconforto, cada aperto no peito, cada respiração curta, cada pensamento acelerado é apenas um lembrete de que você saiu do centro. E agora que sabe disso, você também sabe como voltar. Sabe respirar mais fundo, sabe sentir o corpo antes da mente, sabe observar o pensamento sem segui-lo, sabe desacelerar antes de reagir, sabe acolher a emoção antes de interpretá-la, sabe escolher consciência em vez de impulsividade, sabe que nada, absolutamente nada que a ansiedade cria é maior do que a lucidez que você está desenvolvendo. E, enquanto você integra tudo isso, perceba como sua relação com a vida começa a mudar. Situações que antes te paralisavam, agora apenas te convidam a respirar. Pensamentos que antes te dominavam agora parecem pequenos quando observados de longe. Emoções que antes te engoliam agora se dissolvem quando você não se identifica com elas. Pessoas que antes te desestabilizavam agora não encontram mais o mesmo espaço dentro de você.
A ansiedade deixa de ser uma tempestade e se torna apenas um vento passageiro que não tem mais o poder de derrubar sua estrutura interna. E talvez a parte mais profunda deste encerramento seja reconhecer que, pela primeira vez, você não está tentando controlar a vida, mas se relacionando com ela. Não está tentando prever o futuro, mas se conectando ao presente. Não. Está tentando compensar dores antigas, mas acolhendo sua história com maturidade. Não está tentando ser alguém perfeito, mas sendo alguém consciente. A ansiedade se torna pequena quando a consciência se torna grande. E sua consciência cresceu em entendimento, em presença, em percepção, em profundidade emocional. A partir de agora, sua jornada não é sobre eliminar emoções, mas sobre navegar por elas com sabedoria. Não é sobre silenciar a mente, mas sobre não se deixar sequestrar por ela. Não é sobre ser forte o tempo todo, mas sobre saber retornar ao centro sempre que algo tentar te afastar dele. É esse retorno constante, silencioso e firme que constrói uma vida emocional equilibrada. É ele que faz você deixar de ser refém das emoções. É ele que faz você dominar sua ansiedade. É ele que transforma sua energia, sua postura, seu jeito de olhar para si e para o mundo. E, neste momento final, deixo aqui um convite sincero. Se esta jornada tocou sua consciência, se iluminou partes suas que estavam esquecidas, se trouxe clareza para lugares onde antes havia confusão, considere se inscrever no canal. Aqui criamos, todos os dias, um espaço seguro para aprofundar a mente, expandir a consciência e fortalecer o equilíbrio emocional. Sua presença aqui faz diferença não apenas para você, mas para todas as pessoas que caminham conosco nesse processo. E se você sentir vontade, compartilhe nos comentários alguma percepção que surgiu enquanto caminhava por estas etapas. Às vezes, uma única frase sua pode se tornar a luz que alguém precisa em um dia escuro. Estamos construindo juntos uma comunidade de consciência, acolhimento e evolução emocional. E sua voz faz parte disso. E para encerrar esta jornada com a mesma energia que ela merece, deixo o lembrete final que acompanha cada despertar profundo. Se este áudio tocou algo dentro de você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Aqui todos os dias compartilhamos reflexões que unem ciência, mente e espiritualidade. Ative o sininho e continue essa jornada conosco. Respire fundo e lembre-se, o divino habita em cada pensamento consciente que nasce em você.